a malha de renda contínua e progressiva 2, né? Que seria sobre como formar uma malha de renda contínua. Tá? Então, há uma diferença entre gerar renda e tentar ter o PIB mundial. Isso é uma diferença bem grande. E vamos tentar entender qual que é a diferença, vamos tentar entender qual que seria a diferença entre ter uma renda progressiva, né, e tentar buscar o PIB mundial. Buscar o PIB mundial tem bastante, bom, a gente já vamos adiantando que ninguém vai conseguir aqui o PIB mundial. Tá? Então, a maioria do pessoal que fala assim que vai te ensinar a dobrar o capital em um mês, em um ano, bom, isso a gente sabe que é impossível. A gente sabe que é impossível, porque você até pode conseguir uma pessoa, mas não tem como dar um curso desse. Você pode ter certeza que não. Não existe a possibilidade, porque se todo mundo tiver o PIB mundial, o que vai acontecer? Você tem mais... Como que é? O todo é mais do que... Como que é? A soma das partes fica mais do que o todo. É impossível isso acontecer. E tem o problema da escalabilidade. Tá? Bom, aqui tem dois ideogramas, né? Esse aqui é a alquimia e esse aqui é a pedra filosofal. Tá? A pedra filosofal, ele não existe somente, tá, na cultura grega. Ele existe em praticamente todas as culturas. Tanto a pedra filosofal, como alguma coisa que o elixir da longa vida. Tudo isso aí existe em praticamente todas as culturas. Tá? É que a mais famosa, vamos dizer, não sei se é a mais famosa, mas em relação à imortalidade, é a lenda, é o conto, né, de Gilgamesh, né, que é um conto sumeriano. Né? O cara vai lá, tenta lá buscar uma planta que lhe daria a eternidade, né? Que daria a vida eterna. Mas isso daí, em todas as culturas aparece isso daí. Tá? Agora, essa busca da riqueza é uma coisa muito interessante, essa busca da riqueza. Então, vamos tentar diferenciar o que é realmente uma renda contínua e o cara que tentar buscar o PIB mundial. O PIB mundial ele vai ser utópico. Tá? Aliás, é que tanta gente está buscando PIB mundial que vai colapsar. Então, aquele lance lá, olha, eu te dou o capital em um mês, tá bom. Então, no mês você, R$1, né, $1 vira $2, por exemplo. Depois, no segundo mês, né, vai dar o quê? Vai dar 4. E aí, no 12º mês, vai dar 4.096. Cara, se em um ano eu multiplico 4.000 o meu capital, então no ano 2, o que vai acontecer? 4.000 ao quadrado dá 16 milhões, não é? Tá? No terceiro ano, 16 ao quadrado dá 256. Tá? Então, 1 milhão ao quadrado, né, vai dar... Perdão, ao quadrado não, 1 milhão... Ao quadrado não, aqui não é ao quadrado, aqui é o seguinte, cada ano, né, multiplica por 4. Tá certo? Então, você vai multiplicar por 4.000. Então, se eu multiplicar isso aqui por 4.000, isso daqui vai dar quanto? No terceiro ano vai dar 64 bilhões, não é? Multiplica por 4.000, no quarto ano vai dar 256 trilhões. Bom, não, já dá para parar por aqui, né? Você teria praticamente o quê? Você estaria com praticamente aí quase que metade do PIB mundial hoje é mais ou menos 500 trilhões, né? Trilhões de anos. Você estaria com a metade do PIB em 4 anos. Então você imagina, o cara tem a metade do PIB, metade da terra é dele, outra metade é do resto do mundo, né? Tá? Então, quer dizer, isso é impossível, porque você não tem essa escalabilidade, né? E se todo mundo pudesse transformar tudo em ouro, o que iria acontecer? O ouro ia perder valor. Tá? Então, de repente, né, o ouro ficaria mais barato do que 1 quilo de chuchu, por exemplo. Tá? Então, esse negócio vamos dizer assim, essas tentativas aí, essas promessas, eu fico pensando como é que ainda tem gente que cai. Aliás, esses dias eu vi lá um jornal, um jornal bem pequenininho, de uma cidade bem pequenininha, aí a Gazeta de não sei o que, eu não lembro o nome do jornal, e que estava relatando um golpe, né, que um cara caiu do bilhete premiado. O cara foi fazer uma coisa policial, dizendo que tinha comprado bilhete premiado e não era premiado. Cara, século XXI ainda tem gente que cai nisso daí. Tá? Recentemente aconteceu um negócio, recentemente, faço um pouquinho antes da pandemia, aconteceu um negócio que era assim, eu ficava pensando, mas como é que o cara cai num negócio desses, né? Bem lá no passado, quando eu estava eu devia ter o quê? Uns 21, 22 anos, não faz muito tempo, uns 35 anos atrás, né? Tinha um golpe, esse golpe era o seguinte, o pessoal chegava lá no seu sítio e falava assim, gente, olha, você tem aí
um cantinho de 20 por 50, que dá 1.000 metros quadrados, tá? Então 20 por 50 não, dá 1.000 metros quadrados. Fala assim, mas para quê? Não, porque a gente faz uma criação de minhocas. Trazemos as minhocas aqui, né? E eles vão, né? A gente vai cercar esse espaço aqui com plástico. E no ano que vem, essas minhocas vão trabalhar aqui o ano todo produzindo humus. A gente vai raspar essa terra aqui e a gente vai usar ele como adubo. Quer dizer, racionalmente acho que é válido, né? Você deixa a minhoca num espaço lá de 1.000 metros quadrados, eles vão lá produzindo humus ao longo do ano, o cara vai lá, raspa, e essa terra tem muito valor para nós. Mas tá bom, então como que é o investimento? Não, você tem que dar $5.000, tá? A gente vem aqui com o equipamento, aí pegava a terra e cercava a terra. E cercava lá com um plastiquinho, lá, com uns negócios de plástico assim, e jogava lá um monte de minhoca lá. Espalhava, revolvia a terra, espalhava as minhocas. Aí no ano que vem a gente vem aqui. E aí o que aconteceu? O que aconteceu isso aí? E aí ele falou assim, e quanto que eu ganho? Não, chegando no ano que vem eu te dou $10.000, você dobra o seu capital em um ano. Tá bom, aí o que aconteceu? Quando chega no ano seguinte, o cara vai lá, efetivamente leva caminhão, leva uns negócios lá para fazer a raspagem lá da terra, tá? E aí o cara fala assim, agora a gente vai raspar essa terra, até faz um trabalhinho lá, e você fica impressionado com aquilo, acredita que aquilo é de verdade. E aí o que acontece? Ele fala assim, agora se você quiser reaplicar, a gente pode pegar esses 5.000, eu tenho que te dar $10.000, a gente reaplica em dois lotes. Aí geralmente um sítio qualquer, se tiver um alqueire, né, ou um hectare que seja, tem 10.000 metros quadrados, não é? E aí o que acontece? Não, eu quero transformar num negócio tesão aqui. Aí o cara quer falar assim, eu quero fazer o seguinte, eu quero que você faça isso aqui em 20.000 metros quadrados. Aí dá $100.000, não é? Aí entrega $100.000 pro cara, o cara pega e some. Você acredita que um primo meu, é um primo indireto de 5º grau, sei lá, que mora lá perto de, acho que é Andaraí, acho que é isso daí, é uma cidade lá do norte do Paraná. Você acredita que o cara caiu nessas daí? Ele perdeu $35.000 nessa brincadeira aí. Aí eu fico pensando, cara, esse golpe era dado numa cidade lá, assim, nos interiores lá de São Paulo, né? Na grande São Paulo, Guararema, Biritiba Mirim, Mogi, o pessoal dava esses golpes lá. Isso daí já era de 20, 30 e poucos anos atrás, e há 4 anos atrás alguém cai nesse golpe de novo. Porque é muito simples, né? Você dobra o capital em um ano. Então, tudo isso daí você vai encontrar por aí. E não é diferente, né? No mercado financeiro, tá? O mercado financeiro, ele só transfere risco, ele não tem como gerar valor. Né? Tem até uma passagem do filme do Batman que é muito interessante. Aparecem lá os criminosos, aí chegam lá na Bolsa de Valores, né? E chegam armados lá, e um cara lá da Bolsa até dá uma bronca do criminoso. Cara, o que você quer dinheiro? Aqui não tem dinheiro, isso aqui é uma Bolsa de Valores. Cara, essa passagem do filme do Batman é muito interessante. Porque justamente o cara que estava dentro da Bolsa de Valores dá uma bronca no bandido e fala assim, cara, o que você está fazendo aqui? Aqui não tem dinheiro, aqui é uma Bolsa de Valores. Pois é, a Bolsa de Valores não tem dinheiro. E ele não cria valor. Ele não cria valor. A Bolsa de Valores não tem a função de te deixar rico. A primeira coisa que você tem que botar, embora muitas pessoas falem assim, porque uma empresa quando é boa, se você for foda, você vai ficar milionário e tal. Então eu até acredito nisso, daí, tá? Só que você tem que selecionar muito bem as empresas. As pessoas, eles falam assim, olha o Google, ficou, sei lá, 10 anos sem ter lucro, olha o tamanho que é o Google. Pois é, mas quantos buscadores quebraram no caminho? Tá? Tem até uma reflexão de um Instagram que é bem, o cara é bom mesmo, tá? O cara é cidadão. Ele falou o seguinte, cara, conheço um cara, ele conta a história, cara, uma alegoria, né? Que ele pegava 20% do salário dele, só comprava ações das empresas, né? De boas empresas. E ele fez isso durante 30 anos. Tá? E quando ele foi se aposentar, ele até se aposentou bem. Até se aposentou pelo Estado, se aposentou bem, era um funcionário público, se aposentou bem. Tá? Ele só tem um problema. Hoje, ele está na miséria. Mas como? Ele mandou 20%. Então, ele mora na Venezuela. Tá? Então, o que acontece? Né? Quando a gente pensa assim, em aposentadoria, em riqueza, cara, eu acho que a maior riqueza que nós temos é a saúde. É a saúde, a serenidade, o bom senso. Essa é a nossa riqueza.
Tá? Eu fico pasmo com outros Instagramers, influenciadores que me perguntam para mim, vi uma operação que dá 8% ao mês garantido. Isso é possível? Meu Deus do céu, como é que alguém pode achar que isso é possível? Tá? Que é possível. Você sabe que esse tipo de comportamento é uma coisa recorrente na nossa sociedade. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos policiar para isso. Até mesmo algumas operações que dão muitos, pode ter certeza que aquilo não vai ser para sempre. Então, infelizmente, essa semana aconteceu um fato que, assim, estarrecedor, né, entre os operadores do VIX. Realmente foi um fato estarrecedor e me causou uma preocupação muito grande, mas eu não me preocupo porque eu já vi isso antes. Aconteceu o seguinte, você sabe que quem está operando o VIX na trava de linha com call está se dando muito bem, está ganhando de 2% a 5% todo mês. Agora está dando uns 2% porque o VIX caiu muito, e eu falo, não aumenta o lote, mantenha o lote, porque se a curva inverter você vai apanhar. E aí a gente sugeriu que fizessem as operações com put. Tá certo? Então, não, olha só como que a própria sociedade vai construindo isso. Não, olha só que coisa. Então vamos lá. Com put aconteceu o seguinte, quando a gente fez com put. A gente comprava a longa, tá certo? E vendia a curva. Beleza, era isso. Só que a curva ela estava invertida. Então o que acontecia? Você ia fazendo as rolagens e você ia ganhando. Tá? Mas é porque a curva estava invertida logo no início lá do conflito lá com a Ucrânia. Então todo mês, aí o que aconteceu lá? Como a curva estava muito invertida, você conseguia fazer uma rolagem semanal. Você vai fazer uma rolagem semanal. Então o pessoal estava rolando por semana e aí já teve gente pensando no PIB mundial. Porque a rolagem semanal era muito boa. Ele dava 1,20, 1,30, só que a trava de linha de 6 meses custava coisa em torno de $2. Aí em 2 semanas você recuperava tudo, eu já pensou, né? Claro que eu falei, olha, quando essa curva inverter, você vai ter que pagar para sair. Bom, um dia inverteu a curva, quem estava lá com o seu lote ganhou dinheiro, quem estava alavancado perdeu um pouquinho, mas depois se recuperou. Então o que eles fizeram? Eles fizeram o quê? A trava horizontal de linha com call. Tá certo? E a gente fixou lá no 28 para que não para ficar mais fácil de controlar e também em relação ao risco. Então o pessoal estava ganhando em torno de 4%, né, 6% ao mês. Beleza. E aí o que aconteceu? O VIX caiu. Então isso daí caiu para 2,5%, agora está dando em torno de 2,5% ao mês. Bom, beleza, tá ótimo, né? Aí eu falei, olha, não aumente o lote com put. Vai com call, faz com put. Só que a curva ela não está mais assim. A curva ela está invertida, ela está normal. A curva ela está assim, olha. A curva ela está assim, a curva ela está assim. Então quer dizer, ou você faz THL com call, ou você faz THL reversa com put. Com put. Reversa com put, tá certo? Ou seja, você compra curta, então você está comprando agora o de agosto, tá? E vendendo de dezembro. Ok. Aí o que acontece? Eu falei, olha gente, se vocês conseguirem $1 por mês, já tá bom. $1, né? Então, só que a mentalidade das pessoas já está o quê? Já está pensando no PIB mundial. Eu só fiz uma citação em uma das lives assim, mas se você quiser, você pode rolar semanal, mas toma cuidado. Aí o que o pessoal fez? Assim, então vou rolar semanal, né? Já que pode, né? Mas é para testar com um contrato. Aí o cidadão foi lá e até tem aí nos grupos do VIX, né? Falou, cara, eu consegui fazer a rolagem, né? De 15 de agosto para 22 de agosto e eu recebi 80 centavos. Quer dizer, vezes 100 que é o contrato, vai dar quanto? $80. Então, você faz assim, aí o cara resolveu fazer semanal. Então, olha como é que a mente da pessoa está em busca do PIB mundial. Quando você pensa em ter o PIB mundial, isso não é doença. Isso é uma coisa que talvez esteja dentro aqui do nosso... como é que é? Dos nossos desejos mais íntimos. É ter o PIB mundial. Não vai conseguir, com certeza. Tá? Aí o cara já fez a conta, aí já teve gente que colocou a conta, até apaguei a postagem. Falou, professor, olha, se eu conseguir $80 por semana, quanto que eu preciso? Eu falo, olha, são $1.000 por trava horizontal de linha. Tá? Podendo chegar a 2.500 numa situação extrema. Aí o cara foi consultar lá e viu que precisava somente de $500. Pronto. O cara fez a divisão 80 dividido por 500 e encontrou 16% em uma semana. Aí já começou a
Aí eu peguei, já apaguei a postagem para que não fiquem com essas ideias. Essa rolagem não vai ser para sempre. Então, esse lance de querer buscar a pedra filosofal, uma alavancagem infinita, cara, não vai dar certo. O problema não é o cara ter conseguido 16% sobre o risco. Primeiro que você não colocou todo o patrimônio em risco. Então não dá para você ganhar os 16% sobre todo o patrimônio. Você ganhou sobre um pouquinho. Tá, sobre um pouquinho. Mas isso não vai se perdurar. Provavelmente aí para outra semana, aliás, né? Eu estava lá no mensal, aí quando eu vi aquilo lá no grupo, deixa eu colar o meu semanal também, eu consegui lá 60 centavos. Tá? O que daria 12%, deixa eu ver, daria 12% por semana. Daria um tempinho para ter o PIB mundial, então de uns 3 anos e meio, né? Tá? Mas a gente não vai conseguir fazer isso, porque você não tem escalabilidade. Então, o que a gente tem que fazer? Temos que, dentro do risco que nós corremos, dentro do risco que nós estamos correndo, tentar maximizar, mas maximizar de uma forma sadia, não com esses sonhos delirantes. Né? Aliás, às vezes é legal isso daí, mas só que isso daí, ele até atrapalha o foco. Né? Tem gente que acaba fazendo o seguinte, inclusive tem gente que faz isso, cara, não faça isso. O cara vai lá, entra num curso, o que acontece em geral, né, em qualquer estratégia? Ela funciona naquele momento que está sendo lançada a estratégia, porque existe um comportamento de mercado, mas ele não funciona para sempre. E é isso que nós temos que ter em mente. Tá? Agora, tem algumas operações, né, as operações que funcionam, vamos dizer assim, perpetuamente, tá certo? Né, com uma perenidade, tá? Então, operações com perenidade. Tá certo? Elas têm uma característica, tá certo? Elas têm um delta fechado. Tá? Eu não digo só perenidade de funcionamento, mas é que aquele conhecimento ele tem um valor futuro. Então tem alguns tipos de conhecimentos no mercado financeiro que você vai utilizar aquilo, você pode até ganhar dinheiro com ele, mas ele não tem, vamos dizer assim, um valor futuro dele. Então é como aquele cara que vai lá e aprende eu vou te ensinar aqui um day tradezinho aqui, quando você tiver, né, por exemplo, a média móvel, né, do semanal cruza o mensal, por exemplo. Cara, então isso aí é uma agulhada de alta, por exemplo. Então qualquer coisa desse tipo, o que acontece? Ele não tem perenidade, não dá para você viver disso. Para você poder viver de uma operação, ela tem que ter o delta fechado. Isso é importantíssimo. Porque se o delta estiver fechado, caso dê algum chabu, algum problema, você está lá garantido. E outra, não só ter o delta fechado, tá certo? Mas ele tem que ter a mesma temporalidade. Né? A mesma temporalidade. O que é ter a mesma temporalidade? É ele ter, né, o vencimento fechado, o mesmo vencimento. Então, aquilo que está fora se não tiver no mesmo vencimento, você pode ter certeza, em algum momento vai dar problema. Eu não sei quando, mas vai dar problema. Então, você já tem que se preparar para isso. Tá? Existem situações em que você pensa assim, olha, muita gente fala, né, que isso daí é mais ou menos que um discurso comum, né, em que todo mundo que mexe com opções de call fala assim, não tem como uma rolagem de call dar negativa. É mais ou menos razoável isso, porque o que acontece? Senão você tem a venda coberta, você compra o papel e vende a opção, você ganha no mínimo CDI. Deveria, mas não é sempre assim. Há momentos em que a rolagem, por exemplo, dá inferior ao CDI. Mas isso está errado. Quem que está errado? É você que tem essa crença ou é o mercado que te precifica? Né? Quem tem essa crença? Não, em geral vai dar mais do que o DI, tá? Isso não tem muita dúvida. A rolagem de call geralmente dá mais do que o DI. E a rolagem de put? Ele dá a vol menos o DI. Então, teoricamente, o máximo que você vai pagar numa rolagem de put, mesmo dentro do dinheiro, seria o DI. Só que às vezes dá um pouquinho mais por conta de liquidez. Por isso que quando você fala de mesma temporalidade, nós estamos falando de operações fechadas dentro de um mesmo mês, tá? De um mesmo vencimento. Tá? Só que não, aí é o seguinte, então há duas vertentes, né, que a gente fala sobre essa questão de você trabalha a temporalidade ou você trabalha o delta. Então vamos lá, cada um tem a sua vantagem e desvantagem. Se você trabalha a temporalidade, se for uma opção longa, vende a curta, você tem um risco de descolamento temporal. Quer dizer,
O evento ocorre ruim no curto, mas está bom no longo. Pode acontecer isso. Ou vice-versa. O evento está muito bom no curto e no longo está mais ou menos, não está até bom. O problema do evento muito bom no curto é o seguinte, é o delírio, né? É o delírio que a pessoa passa a ter em relação à operação. Então, por exemplo, aquelas operações de straddle long put, tá? Bom, quem fez lá no 108 se deu bem. Se deu bem porque ganhou muito, tá? Aí quando bateu lá o stop, estopou, acabou. Só que o problema é que aquela operação dá muito certo. Então gera o quê? Gera o quê? Um impulso de alavancagem. E ele não tem um delta fechado, está vendido em call, vendido em put. Vendido em call, você vai ter que estopar em algum momento. E vendido em put, se cair muito, você também tem dificuldade de rolagem. Então, essas operações em que você tem o delta aberto, ou então a cobertura das puts curtas pelas longas, essas daí em algum momento podem dar problema. Em algum momento. Né? Então, essas não são operações de alavancagens infinitas, mas ele pode ter alguma alavancagem múltipla. Operações dentro do mesmo mês. Qual que é o problema das operações dentro do mesmo mês? Então, um dos problemas que a gente vê na borboleta, por exemplo, que é uma boa operação, é que se chegou no mês e não tiver naquela faixa de preço, você perdeu tudo que colocou. Então, esse é um problema, né? E no caso de operações que você tem temporalidade envolvida, você pensa, posso fazer a rolagem, um dia melhora. É verdade, né? Se você rolar direitinho, um dia vai melhorar. O problema é que as borboletas, as broken wings, se você não acertou no mês, não tem jeito. Então, qual que seria a ideia? Então, qual que seria o melhor jeito, né, de você pensar assim? Tá, então vou, por exemplo, numa broken wings. Uma broken wings, tá? É uma borboleta de asa, né? De asa distorcida, né? De asas não simétricas. Tá. Então vamos lá, né? Como que seria uma borboleta? Um exemplo aqui, né? Então A26 menos 2, A28, e eu teria que fechar na A30. Mas vamos supor que eu feche na A32, por exemplo. Esse aqui é o broken wings. Tá? Qual que é a perda máxima, né, que eu vou ter aqui? Eu vou calcular o delta estrutural aqui. O delta estrutural aqui eu calculo assim, inverto esse sinal, menos 26, mais 2 vezes 28, menos 32. Vai dar menos 2. Quer dizer, se o negócio subir, o máximo que perca é R$2. Tá? Mas tem o seguinte a Broken Wings. Ela tem o seguinte a Broken Wings. A Broken Wings, tá? Se ele parar aqui perto do 28, eu vou ter um ganho de 1,30, 1,40, até 1,60 mais ou menos, perto do 28. Né? Teoricamente, eu posso receber até R$2 na saída. Então, quer dizer, eu posso perder 2, eu posso ganhar 2. Não sei se é uma boa operação. Não sei. Mas olha, se vier aqui para baixo, qualquer ponto aqui para baixo, você ganha. Tá? A questão aí da Broken Wings, pouca gente usa, é o seguinte. É justamente por causa dessa relação de perda que a pessoa tem. Fala assim, cara, mas se subir eu perco 2. Então você tem essa desvantagem. Mas ele, o que ele é? Ele é uma operação de zero cost call, tá certo? Que troca o quê? Que troca risco por oportunidade. Então você está trocando risco pela oportunidade. Tá? Então é uma boa operação? Depende. Se você já tiver put vendido, acho que é uma ótima operação. Então nós temos que calibrar a nossa broken wings em relação à put que nós estamos vendidos. Tá? Então aqui, se você, por exemplo, vender, fala, eu estou vendido, vamos supor que o papel está R$29,50. Tá? Ele aqui funciona bem na Petrobras, tá? E aí você resolve vender uma da M32, tá? Que está custando, por exemplo, R$2,70. Vendeu por R$2,70 lá, M32. Tá? Bom, vamos lá. Né? Se eu montar uma broken wings dessa, A26 menos 2, A28 mais A32, o máximo que eu vou perder aqui na alta é de R$2. Só que eu já recebi esses R$2,70. Se ultrapassar os 32, esse cara aqui vira pó. Então, essa operação aqui, ela é boa? É uma broken wings, né? Short put. Estou vendido lá na put. Agora tem o seguinte nessa operação aqui. Suponha que o ativo fique nos 29,50. Nos 29,50. Tá certo? Então, nos 29,50, né, quanto que vai dar o resultado dessa operação aqui? Nos 29,50, passou o tempo, esse cara aqui vai valer quanto? R$3,50. Esse cara aqui vai valer quanto?
Isso com 5 vezes 2 vai dar 3, né? Então menos 3. E esse cara aqui vai valer quanto? 2,50. Tá certo? Menos 2,50. Então aqui, né, eu vou acabar recebendo aqui, né, eu vou ter que pagar aqui R$2 para sair. Ganhei alguma coisinha, né? Ganhei alguma coisinha. Mas vamos supor que eu não tivesse feito essa broken não desse jeito aqui. Eu tivesse feito uma broken deslocada. Tá? Então vamos lá. Né? Eu fiz aqui, ó, A28 menos 2, A30 mais A34. Eu fiz isso daqui, eu vendi esse daqui. E eu fiz o seguinte, eu vendi essa M32, que também recebi 2,70. É a mesma operação, tá? É a mesma operação. Tá? Só que eu desloquei esse cara aqui, para cima. Então, olha quanto que vai dar aqui. Aqui vai dar quanto? Essa broken news aqui, se ele estiver aqui no 29,50, tá? Aqui, vamos ver aqui, 31. Tá, então, se ele estiver no 29,50, o que vai acontecer aqui? Esse cara aqui vai valer quanto? 1,50. Esse cara aqui vira pó, né? E esse cara aqui vai valer quanto? Menos 2,50. Certo? 29,50. Imagina que eu montei e ficou parado um mês. Então, eu perco 1. E se tiver no 31? E daqui vai ser 3, tá certo? Menos 2, né? 2 vezes 1. Isso aqui vira pó. E esse cara aqui? Quanto vai valer esse cara? Menos 1. Ou seja, dá 0, né? Eu não pago nada para sair. Então, você veja que qualquer operação que você vai fazer, no final das contas, você teria que ter uma bola de cristal, né? Por que não fazer esse ou não fazer esse daqui? Você, infelizmente, os grandes vencedores da bolsa tinham uma bola de cristal muito bem calibrada. Você não sabe para que lado vai. O que era melhor, montar esse ou montar aquele? Agora, se viesse, por exemplo, para 28 ou 27,50, essa broken wing seria melhor do que essa daqui. Não dá para você saber. Tá? Agora, nós podemos, né, pensar numa calibragem um pouco diferente. Essas broken wings aqui, a gente está dando um exemplo aqui. Tá? Mas e se eu pegar uma broken wings que fosse assim, mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais restrita? Tá? Essa daqui eu estou com asa 2 e asa 4 aqui. Tá? Asa 2 e asa 4. E se eu fizer essa daqui, olha, eu vou fazer uma com asa 1,5 e aquela asa para cima de 2,5. Ou seja, então isso aqui é uma asa de 2 para 4, então eu tenho uma perda teórica de R$2. Tá? E se eu fizer uma asa de 1,5 e com uma perda máxima de 1? Então, fazer uma asa de 1,5 aqui. Vamos supor que eu faço aqui, olha. A28 menos 2 dá A29,5, tá? Então, só com asa 1,5 e eu coloco 2,5 para cima, tá? Então, menos A32. Mais A32. Eu teria que, aqui com uma asa de 1,5, eu teria que fechar com 1,5, que seria no 31. Eu faço um 32. Tá certo? E eu também continuo vendido numa da M32. Numa da M32. Tá? Tá, vamos supor que eu tinha uma bola de cristal tão boa, mas tão boa, que eu falo, olha, quanto que eu recebi aqui? 2,70, né? Recebi 2,70 aqui. Né? E eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pegar e montar 3 dessas daqui. Esse daqui tem um delta estrutural. O delta estrutural aqui é de menos 1. Então eu vou montar 3 desses. Porque se der problema, eu perco só 30 centavos. Tá? Se eu montar 3, né, eu perco só 30 centavos se o negócio subir. Então vamos lá, vou montar 3 aqui. Então aqui fica 3 vezes. E aí, vamos ver o que aconteceria. O que aconteceria se ele ficar lá no 29,5? Ou sei lá, ou no 31, sei lá, vai. Vamos supor que ele fique no R$30, vai. O que vai acontecer no R$30? Então vamos lá, se estiver no R$30, esse cara aqui vai valer quanto? 28, vai valer 2. E esse vai valer 50 centavos, né? Certo? 50 centavos. Então, 2 menos 2 vezes 50 dá menos 1. Então, esse grupo aqui vai valer mais 3, né? Certo?
Esse grupo aqui. Então aqui vai dar R$1, isso daqui vai dar quanto? Esse cara aqui vai ser -2, né? Então eu ainda vou receber R$1 na saída. Aí você fala assim, mas como que isso é possível? Você recebeu 2,70 aqui e recebeu mais R$1 na saída. Não, isso é possível porque a gente está forçando o resultado, né? A gente está forçando o resultado. Agora, esse forçar o resultado, ele tem que ser algo plausível. Tá? Mas isso dá para montar, sim. Com 1,5 de diferença, dá para você montar com 2,5 aqui. Então veja que a questão aí de você maximizar os seus resultados está mais relacionado com o quê? Com o conhecimento da ferramenta. Tá? Por isso que as broken links são muito importantes. E ele não aparece na literatura como, ele aparece como estratégia. Está errado isso daí. Não está errado, está inadequado. Uma broken wings, ela deve ser encarada como uma ferramenta. Tá? Então, nos derivativos, principalmente no Ocidente, tudo é estratégia. No leste europeu é um pouco diferente. Está bem claro o que é uma estratégia e o que é uma ferramenta integrada. Tá? Então, a broken wings ela é considerada uma ferramenta integrada, não considerada uma estratégia. Tá? Viu? Vocês podem tirar foto, copiar, tá? Eu vou apagar. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso inadequado. Eu acho que uma das operações que mais dá dúvida é o seguinte, é o booster. Porque o booster ele não é uma operação, ele não é uma estratégia. O booster, ele é na verdade o quê? Você vai lá, faz uma venda coberta e com o dinheiro da venda coberta faz uma trava de alta. Então o booster tem que estar associado à compra do papel. Aí tem gente que pega o booster e fala assim, compro e vendo 2 e acha que aquilo é estratégia. Não é estratégia, é só uma ferramenta integrada à compra do ativo. Tá? E a broken wings, ela pode funcionar como estratégia, pode. E a trava diagonal também pode funcionar como estratégia, só que em algum momento você vai quebrar. Trava diagonal e broken wings, tá? Se você usar como estratégia e alavancar, uma hora você vai quebrar. Não tem jeito. Tá? Sabe por quê? Ó, até tem casos aí de pessoal que andou fazendo umas broken wings, né? E o que acontece? O problema da broken wings é que ela é um grande... Aliás, o problema das estratégias zero cost call é que elas são um grande flagelo. Elas fazem mal para o ser humano. Né? Porque assim, você não vai pagar mesmo? Então manda bala, né? Meu Deus. Mas você está embutindo risco aí. Está embutindo um risco muito grande aí. Tá? Bom, pergunta. Serve em qualquer... onde funciona melhor as broken wings? Onde dá o quê? O que é uma coisa funcionar bem? Olha, esse exemplo que a gente deu, se fosse estar perto, quem consegue apostar que daqui até o final do ano, a Petro vai ficar, já considerando o dividendo, vai ficar entre 29 e 32. Entre 28 e 32. Eu acho que dá para fazer essa aposta. Eu acredito nesses valores. Ele pode bater até o 27? Pode, mas acho que ele deve ficar entre 28 e 32. Então, essas broken wings fazem muito sentido. Então, vocês viram que a broken wings, quer dizer, tem uma bola de cristal muito boa, ou então forçando o resultado, você até consegue, olha, teoricamente isso pode dar certo. Aí vem aquele cara, fala assim, é fácil, se você ficar controlando aí os seus, o seu preço, a sua cardinalidade, você consegue obter bons resultados no teórico. Pois é. Então, agora tem uma coisa que é muito importante, você tem que botar na cabeça. Se no teórico não funciona, na real também não vai funcionar. A maioria das pessoas fazem operações que teoricamente são uma porcaria, tá certo? E vem criticar quando a gente mostra que alguma combinação pode dar certo. Em geral, o que vai acontecer? Só assim, olha, vamos pegar um exemplo lá, a trava diagonal. A trava diagonal não é que é ruim a estratégia. O problema da trava diagonal é que você tem muito vídeo no YouTube dizendo que você pode fazer uma trava diagonal, você não paga para operar. É muito fácil. Você pega qualquer ativo, olha como que é o negócio. Quanto que está lá, por exemplo, a Vale? A Vale estava 64, faz o seguinte, vende aqui a A64, pega o dinheiro e compra a B68. Você não paga para operar. Você não paga para operar. Só que aqui você tem um delta estrutural de R$4. Se isso daqui subir, esse cara aqui vai valer o quê? R$4 a mais, menos o teta desse daqui. Só que o teta desse daqui não vai ser R$4. Então, teoricamente, isso aqui é uma das piores estratégias que você pode fazer.
Não tem como você ganhar nisso no longo prazo, porque na primeira puxada você vai ser estopado aqui. Então, travas diagonais não deveriam ser consideradas como estratégias, mas como ferramentas. Ah, poxa, mas se eu tiver vendido aqui numa da M68, aí faz sentido. Porque se o mercado subir, você banca esse delta estrutural de R$4, mas você tem o quê? Um mês a mais nesse cara, que talvez esteja valendo 1,50, 1,40. Só que esse cara aqui vira pó, então aí faz sentido. Tá? Então as travas diagonais e as broken wings, tá? Embora eles tenham o delta estrutural fechado, não pode ser considerado como estratégia. Eles têm que ser considerados como ferramentas que você integra, né, a outras estratégias, tá? A outros posicionamentos. Então vamos falar um pouquinho só sobre as broken wings. Vamos classificar algumas broken wings aqui. Então, as broken wings, tá? De vol alta, tá? Nós conseguimos fazer o quê? Asa 2 e perda máxima 2. Também asa 3 e perda máxima 3. Então, por exemplo, aqui, né? A21 menos 2, A24 mais A30. Tá? Esse modelo de asa 3 ganha 3 ou perde 3, tá bom? Então, esse daqui, né, é um delta estrutural de menos 3. Então, isso funciona muito bem na Petrobras, tá bom? Essa daí que eu falei, né, A28 menos 2A30 mais A34. Essa daqui também, delta estrutural de menos 2, tá? E essa daqui, aquela curtinha que eu falei, né, A28 menos 2A295 mais A32, o delta estrutural de menos 1. Essa daqui parece ser melhor. Tem até uma que é de asa 1 e delta estrutural meio. Essa não funciona muito não, porque ela fica muito curtinha. Mas essa dá um bom resultado. Essa daqui, como você só perde um, tem gente que pega e fala assim, ó, quanto que eu posso perder? Eu alavanco o máximo. Tá? Eu alavanco o máximo. Tá? Naqueles exemplos citados, né, o que nós podemos perceber é o seguinte... assim, qual que é a grande magia e a grande maldição dessas broken wings? É que elas são de graça. Essa é a grande magia, tá? Só que ela tem o poder, né? O que ele seria? Seria como uma ferramenta integrada, um head de uma posição. Se você já está vendido numa put, por exemplo, ou estou vendendo na put 32, por exemplo. Quanto você recebeu nessa put? Pô, recebi 3 ou 4 reais, por exemplo. Cara, você pode montar pelo menos 2 dessas. Porque se o mercado subir, no máximo você paga R$1 vezes 2. E se o mercado ficar meio parado, ele tem o poder de gerar riqueza, né, nessa faixa aqui de preço. Se ele estiver nessa faixa de preço, ou um pouquinho acima disso, você vai ganhar com essa operação. Então, as broken wings, eu acho que realmente vale a pena você fazer alguns estudos, né? E, por exemplo, na BOVA 11. A broken na BOVA 11, ela precisa ter asa 5 e mais 5, tá? Então, na BOVA 11, por exemplo, teria que ser assim, olha, A100, né? Menos 2A105, mais A115, tá? Aqui o delta estrutural aqui é de menos 5, né? Só que, infelizmente, na BOVA 11, quando você reduz essa asa reduz junto também. Você reduz essa também reduz. Então, você consegue fazer também essa aqui, por exemplo, olha, A102 menos 2A106 mais A114. Você consegue fazer isso mais ou menos, só que ele não melhora muito. Não é que nem esse daqui, você consegue mudar efetivamente o seu potencial, né? Em que você fica com asa de 1,5, o ganho máximo de 1,5 e de asa de perda máxima de 1. Você não consegue, na BOVA, ele não tem essa capacidade de gerar uma coisa assim, uma simetria efetiva. Mas dá para fazer também, quando você já tem, né, uma put vendida, você pode fazer ela com call também. E também vice-versa, pode fazer com put também, tá? Quando você tiver call, tá? Bom, agora a pergunta, então aqui nós estamos falando aqui de Petro, tá certo? Aqui de Petro, esse primeiro grupo aqui é de Petro, né? Aqui é BOVA, né? Aqui é Petro, né? Petrobras, tá? Itaú Banco também funciona, só que não com muita liquidez, tá? E aqui, né, a BOVA da BOVA. Aí vem a seguinte pergunta. Bradescão, que tem gente
até aqui no Bradescão. Então, no Bradesco, ele é um pouco mais complicado, o Bradesco. Ele é bem mais complicado por conta principalmente das asas, tá? Mas ele até funciona. Ele até funciona no Bradesco, tá? Então, no Bradesco, ele tem uma certa funcionalidade sim, tá? Só que você não consegue nem isso daqui, olha. Se você fazer isso daqui, o ganho máximo é 1. Então, no Bradesco, tá? No Bradesco, no Bradesco, o que acontece? Você consegue fazer isso daqui, por exemplo, olha, A15, né, menos 2A16 mais A18. Você consegue fazer assim, que o delta estrutural fica menos 1 aqui, tá? Só que o Bradesco, ele tem um lance que assim, causa um certo desconforto. Para você fazer isso, ele já tem que estar levemente ITM já. Levemente dentro do dinheiro. Então ele já tem que estar acima dos 16 para conseguir fazer isso. Então isso dá um certo mal-estar, né? A gente não gosta muito de ter que vender uma coisa que está já dentro do dinheiro. A gente prefere vender uma coisa que está na linha do dinheiro. Tá certo? Aqui, por exemplo, essa daqui, se o papel tiver 29,5, você consegue fazer isso daqui. Então ele já vai o quê? Vai estar na linha do dinheiro, não é? E existe um conforto muito grande quando você vende uma call ATM. Porque uma call ATM é tudo valor extrínseco. Tá? Bom, agora falar um pouco da Itaúsa. Então, a Itaúsa ele é um outro problema também. Ele oferece o quê? Os mesmos desafios que do Bradesco. Mas também dá para fazer. Tá? Só que na Itaúsa, você consegue fazer no máximo aí, em torno de 50 centavos só, tá? Então na Itaúsa. Consegue fazer no máximo 50 centavos. Então, por exemplo, aqui vai A920 menos 2A 900 e... Vou colocar aqui 50 centavos. 900, né? 950. Né? Mais aqui provavelmente aqui, né? 105. Dá 50 centavos aqui. Só que o seu potencial máximo também é de 50 centavos. Na Itaúsa. Agora, na Ambev eu já não recomendo na Ambev. O que acontece com a Ambev é o seguinte, como ele tem uma estacionalidade muito forte lá na faixa dos 15, o que acontece quando você pega lá a Ambev e olha lá, né? Então quanto que fechou a Ambev? 19, 14,90. Olha quanto que está a opção do 15. Cara, 30 e pouco, é miserável o negócio. Ele é muito baixo o valor. Então, na Ambev, assim, quando ele entra no dinheiro, ele fica no preço justo. Mas aquele da linha do dinheiro, parece que é muito barato na curta. Tá, mas dá para fazer também. Se você fizer longo, por exemplo, você fala assim, olha, quanto que está a Ambev agora? A Ambev está custando R$14,90. Eu acho que dos 15,50 não passa. Dá para você fazer, só que você tem que fazer bem longo. Coisa assim do tipo, pelo menos de 2 a 3 meses para frente você consegue montar na Ambev. Na Ambev você consegue montar, né? Mas também a relação de risco-retorno vai depender da época, mas ele não é tão razoável assim. O que efetivamente é muito bom é na Petro. Tá? Porque na Petrobras, como ela tem uma vol bem alta, a Petrobras, né, para os padrões de hoje, a vol da Petrobras hoje ela está baixa perto do seu histórico. Né? Mas para os padrões atuais ele é considerado uma vol alta. Então essas operações acabam tendo o quê? Muito valor extrínseco para queimar. Né? Inclusive essas daqui, se você pegar para perto dos 30, é ótimo. Assim, e essa daqui? Então, essa daqui eu acho que valeria, tá? Não vale a pena, porque aqui você só começa a ficar positivo, você vê abaixo do 27. Valeria a pena se você recebesse. Se você, por exemplo, você vai receber para montar essa operação, porque aqui você tem um delta estrutural de menos 3. Vamos supor que você entre recebendo. Né? Você está vendido numa da M30, por exemplo, o papel rasgou. Foi lá para, sei lá, 31,5, alguma coisa assim. Se você entrar nessa operação aqui e receber 2,30, 2,40, o máximo que você vai perder é 3, não é? Então, esse tipo de operação também pode ser feita dentro do dinheiro. Mas o melhor mesmo talvez seja essa aqui. E se daqui entrar no dinheiro e vier para 33, por exemplo, essa operação você vai receber mais ou menos R$1, R$1,15 para entrar.
Então, se você for treinar esse tipo de operação, assim, não, eu quero entrar com um lote grande, você tem que esperar ele entrar no dinheiro para montar ele. Tá? Então, ele não precisa ser uma operação em que você faz a sua montagem do tipo, eu estou vendido nessa put, eu vou montar essas estruturas aqui para me defender. Não, esse é o princípio. Esse é o princípio. Mas se você for operar como trade, tá, vai ter que ser diferente. Você vai ter que esperar o mercado subir bem, montar ele assim, dentro do dinheiro, montar isso daqui recebendo, sei lá, 1,20, 1,30 e esperar que o mercado caia. Tá? Esperar que o mercado caia. Tá? Então, quer dizer, aí você está mudando um pouquinho, né, a finalidade da operação, mas não tem problema isso daí. Tá? Quando a gente está apresentando, eu acho que tem um negócio que é muito ruim, em como que é feita a apresentação do conhecimento no Ocidente. Então, como que é feita a apresentação do conhecimento no Ocidente? Existe uma verdade absoluta. Existe uma verdade absoluta. E uma das grandes, geralmente o argumento é o seguinte, a verdade é absoluta, mas como? Você pega a tabela periódica, por exemplo. Aliás, a maioria dos cientistas, quando vai discutir sobre racionalidade, gosta de citar a tabela periódica. O que é verdade. Né? Você pega lá aquele cientista francês lá, o Charcot, pega lá aquele cientista alemão, o Lothar Meyer, e pega lá aquele cientista russo, o Dmitry Ivanovich Mendeleev. Os três estudaram separadamente a pesquisa sobre a classificação periódica e todos chegaram no mesmo modelo de tabela periódica. Beleza, não, esse argumento é muito bom. Acho que esse argumento é muito bom, tá? Só que esse argumento é o quê? A gente tem que separar o que são ciências convergentes e ciências divergentes. O que são as ciências convergentes? É aquele que em qualquer lugar do mundo é mais ou menos a mesma coisa. Tá certo? É mais ou menos a mesma coisa, tá? Então o que acontece? Se você pegar lá um princípio de funcionamento de um motor a combustão, em qualquer lugar que foi desenvolvido, mais ou menos funciona do mesmo jeito. É uma câmara, né? É uma câmara lá elíptica, injeta lá o gás lá e pronto, né? O gás combustível tem uma faísca e explode o pistão, pronto. E aí tem a versão elétrica que, quando você vai pegar todos os motores elétricos, basicamente estão no mesmo princípio. Só que tem alguns tipos de ciências, tá? Que eu não sei se a gente devia dar um outro nome para isso daí. Não devia dar um outro nome que não seja o nome ciência. Tá? Então, por exemplo, as ciências sociológicas, as ciências sociais, por exemplo. Cara, cada um tem uma versão diferente, cada um tem uma abordagem diferente. Tá? Não tem como você dizer que existe uma verdade absoluta. Tá? A psicologia, por exemplo. Tá? Pô, é incrível, né? Que cada vez mais parece que aparecem mais doenças mais distúrbios psicológicos, vão mudando as classificações. Então, à medida que a ciência vai avançando, ele vai divergindo cada vez mais. Tá? Então, os derivativos, eles são assim. Os derivativos, eles têm o quê? Eles têm o quê? Esse caráter divergente. Quanto mais se estuda, mais vai abrindo o leque e ele não chega numa convergência. E como que tem que ser a medida da convergência? É se você tira dinheiro do mercado ou não. Em última instância, é o quê? É a medida que você vai ter nos derivativos. Então, o que eu falo assim, tá? Não existe verdade absoluta nos derivativos. Eu estou falando que eu uso isso, quando eu falo, olha, então tem que deixar bem claro, quando eu falo, eu uso isso como estratégia, uma ferramenta integrada. Mas se o cara quiser usar isso como trade, achou uma dinâmica operação, é o que importa. É o que importa. Não importa assim. Pode ser que outros professores falem, olha, não, isso daqui é estratégia. O problema é que eu não gosto de usar o termo estratégia. Eu entendo o seguinte como estratégia. Uma estratégia deve ser o quê? Uma combinação de derivativos e ativos que ele tem fim nele próprio. Ou seja, ele não depende, tá, de determinadas situações para aquilo dar certo. Tá? Quer dizer, pode depender, mas tem que ser uma dependência assim, mais ou menos, vamos dizer assim, razoável. Então, é uma borboleta. Se você montar um laço para acontecer, você perdeu o que colocou. Isso para mim é uma estratégia. Uma trava de alta, você já entra sabendo quanto você vai perder. Isso para mim é uma estratégia. Tá certo? Agora, quando você pega um elemento em que você não coloca dinheiro, o que você está fazendo? Você está correndo risco. Então, esse que você troca risco, né, por oportunidade, isso eu não chamo de estratégia. Eu chamo isso de ferramenta integrada. Porque se você já estiver tomando um risco, você pode usar esse outro risco para compensar ele, para que matematicamente você tenha a chance de vencer. Então, aquele exemplo que está vendido no put, eu estou vendo uma put 34 da Petrobras, por exemplo.
Tá? Quanto está perguntando? 29,5. A rolagem disso aqui é zero. Quer dizer, eu não tenho o que ganhar com a rolagem. Então, montar uma operação dessas eu acho razoável. Porque se o mercado subir, eu posso perder até R$2. Mas se o mercado está meio parado, eu ganho um monte aqui. Então, isso para mim não é uma estratégia. Para mim, esse cara aqui, ele é uma ferramenta integrada. Mas se você encontrou uma dinâmica razoável, fala assim, olha, professor, eu estou vendo aqui que na Ambev, ele não passa dos 15. Então, se eu fizer uma broken wings da 15 com 15,5 e fechar lá no 16,5, por exemplo, acima dos 15 eu ganho, dos 15 não vai passar mesmo, né? Fala, beleza, eu acho que está valendo isso daí. Aliás, eu já usei trava diagonal como estratégia, né? Claro, naquela época eu era bem mais júnior, o que eu fazia? Eu percebi o seguinte, que como a Telemar nunca passava dos 37,20, o que eu fazia? Eu vendia uma call do 40, que não chegava mesmo, e comprava uma do 42. Uma call do 42 um mês para frente. Cara, sempre deu certo aquilo lá. Sempre deu certo. Né? Só que se o mercado rasgasse, eu podia ter que pagar até 1,20 na operação. E sabe quanto que ganhava aquela operação por mês? 10, 12 centavos. Quer dizer, em algum momento aquilo ia dar errado. Em algum momento ia dar errado. A sorte que quando deu errado eu não estava posicionado. Senão ia me lascar feio. Ia me lascar muito feio. Então, a trava diagonal, no meu entendimento, não serve como estratégia. Porque quanto mais longe você fizer a trava diagonal, você fala assim, tá bom, quanto que está a Vale? A Vale está agora 68. Mas dá para fazer uma trava diagonal entre os 80 e 85. Tá bom, beleza. Então você vende a call do 80 e compra do 85 um mês para frente. Só que quando você vai ver, qual que é o risco aí? São R$5 de diferença. Né? E quanto você vai ganhar por mês? Se você fizer essa operação, deu certo todos esses meses aí, deu 15 centavos por mês. Se você levar uma ronca de R$5, você precisa de 30 e poucos meses para resolver isso daí. Né? E se você levar uma ronca, você tem coragem de voltar a operar isso? Não vai ter coragem. Então veja que essas operações em que você tem uma troca de risco, que é zero cost call, ele pode ser uma grande armadilha. Não a operação em si, mas o nosso comportamento. Aí aumenta a posição. Aumenta a posição, você vai ser estopado em algum momento. Então, os broken wings vale a pena estudar. Né? Na Ambev até funciona, só que eu não queria colocar. Acho que a Ambev tem coisa melhor para fazer. Tá? O tipo de volatilidade que a Ambev tem, ela permite, né, operações. Você vai comparar a vol da Ambev com a vol da Bova 11. O da Bova 11 é mais baixo. Só que tem uma coisa que a gente tem que saber da vol. Índices, né? A vol, ao longo, né, dos seus estágios, ele não muda muito. Em papel muda. Então, o que acontece? A Vale, né? Assim, vou pegar no caso da Ambev. Ambev, se você vender a call ATM, você consegue comprar uma call no mês seguinte, OTM, assim, quase no mesmo delta. E sem pagar praticamente. No caso da Bova já não dá para fazer isso, porque a curva de vol dele é justa. A curva da vol da Ambev, ela é o quê? Ela é invertida. Então, é o comportamento que vai interessar. Aí você vai falar assim, então quer dizer que geralmente as opções de vol baixa, ativo de vol baixa, podem ter esse comportamento, né? De você poder vender uma call na linha do dinheiro e comprar uma fora, mais ou menos no mesmo delta. Sim, no caso da Ambev funciona. No caso da Itaúsa já não funciona. No caso da Itaúsa, a opção fora do dinheiro também custa caro. Aí você vai falar, como que eu vou saber? Então, você não vai saber. Você vai ter que pegar o dinheiro real, colocar lá no mercado, testar 1, 2, 3 meses, funcionou, aumenta o lote e nesse momento que você está melhorando a sua estratégia, o que você tem que fazer é o seguinte, sempre reduzir o risco. Qual que é o tamanho do risco que eu estou correndo? Porque todo tipo de risco, né? Tem gente que fala que não, o risco ele é limitado pelo dano. Você pode falar o que for, mas quando é para dar errado, o que acontece? Então vamos citar um caso de um cidadão aí que é até famoso, que ele se quebrou. Ele se quebrou lá, né? Numas operações lá da Telemar. Aconteceu o seguinte, tá? Ele estudava Delta, Vega, estudava tudo isso daí. Travou tudo direitinho. Aí ele deixou que... Aí não, você está travado direitinho. Aqui o delta está certinho, o gama está certinho, a volta está certinho. Tá, beleza, tá. Só que é o seguinte, quais são as coisas que interferem, né, no preço da opção?
Cara, só tem uma coisa que interfere no preço da opção, na minha opinião, é o mercado. O mercado que precifica. Não importa todos esses medidores aí. Aqueles medidores, delta, vega, eles são feitos muito bons para quem? Assim, para você ter uma noção do que está acontecendo, para você não fazer muita bobagem. Mas você não consegue fechar todos eles. Aí o que aconteceu? Bom, tem um medidor que ninguém cita, que é o RO. O RO é um medidor que é o movimento da opção em função da taxa de juros. E teve um belo dia, não sei se vocês lembram desse dia, em que a taxa de juros estava 26% ao ano e o presidente mensal subiu para 50%. Não sei se vocês lembram desse dia, que de um dia para o outro subiu para 50%, só que ficou pouco tempo lá. Ficou pouco tempo, ficou, sei lá, 2, 3 semanas, depois voltou para os 26. O que aconteceu nessa subida? Todas as precificações, como que eram as operações do cidadão? Comprava uma da A36, vendia duas da A38, era mais ou menos isso daqui. Era mais ou menos isso daqui. O que aconteceu? Esse daqui tem uma taxa, né? Só que você está vendido em um a mais. Então vamos supor que esse daqui estava 1,20, esse daqui estava 60 centavos. Tá? Só que esse daqui é uma taxa de juros a 28%. Quando a taxa de juros foi a 50%, o que acontece? Esse cara aumenta de tamanho, não é? Quanto que é 22% sobre 38%? Cara, é dinheiro pra caramba. Né? Então, 22%, então 22%, tá certo? Divide por 12, 1,8%. Ah, é 2% arredondando. Quanto que é 2% sobre isso daqui? Sobre 36? Dá 76 centavos, não é? Então esse daqui aumentou 76 centavos. E esse cara aqui aumentou, quanto que dá isso daqui? Aí é sobre 72, tá? Aumentou 72 centavos. Então você está comprado aqui em 500 quilos a 1,20 e vendido em 1 milhão aqui, por exemplo, né, a 0,60. Que era o lote que o cara operava. Olha só o que aconteceu. Então esse daqui foi para 1,92 e esse daqui foi para 1,42. Pronto. Comprado e vendido 2, o cara quebrou. Deixou mais de 500 mil lá na mesa. Por isso que eu falo, se você quer viver de renda, cara, não adianta você falar que o Delta, não, mas o Delta, o Vega, pode falar o que for, quebrou, cara, quebrou feio. Não adianta, não existe argumento contra o quê? Contra o imponderável. Então vai fazer operação, é Delta fechado. Se for para renda. Agora, se for para você fazer um texto, você pode até colocar lá um delta aberto, não tem problema, desde que você tome cuidado com os seus estoques. Mas esse caso foi aquele caso em que, mas era 1 em 100 para acontecer. Sim, era 1 em 100, 1 em 1000, 1 em 1 milhão, que seja, mas aconteceu, não é? Aconteceu. Então, eu falo assim, não é que é besteira estudar as gregas, não é isso. Não, as gregas, né, o modelo do Black-Scholes, ele é muito bom. O perigo é o seguinte, o mesmo perigo que tem esse comportamento inadequado é falar o seguinte, olha, eu tenho 200 mil reais, então eu vou montar 100 quilos desse, e se acontecer alguma porcaria, eu perco os 200 mil, mas se ele ficar aqui parado, eu ganho 200 mil sem botar dinheiro. Teoricamente é muito bonito isso daí. Mas se realmente isso aqui rasgar, que nem aconteceu, provavelmente se vier para o 32, você vai estopar no pior momento. Tá? Então isso daqui, ele serve como estratégia? Não, eu acho que serve como ferramenta integrada. Tá? Então o que aconteceu com o cidadão foi isso daí. Aconteceu isso daí, né? E depois que aconteceu isso, né, voltou lá no site dele falando mal de opção, que opção é cemitério de malandro, né? Para um cara que ficou a vida toda enriqueceu vendendo curso de opção. Mas faz parte isso, né? Sem julgamento, acho que está certo. Não, você tem que, uma coisa que é importante no ser humano é ser autêntico. Você pode errar, acertar, mas você tem que ser autêntico, tem que ser fiel às suas emoções, aos seus sentimentos. A gente tem que ser leal ao nosso sentimento. Se ele acha que realmente aquilo não é bom, ele fica lá falando mal, contando as más experiências, ele não tem problema nenhum. Tá certo? Né? Diferente, tá, de alguns influenciadores que falam que quem faz isso é idiota, quem faz isso não. Você pode dizer que não. Olha, eu não gosto de fundo papel, de fundo imobiliário. Eu nunca gostei, porque na minha opinião, tá certo? Na minha opinião, a questão do crédito aqui no Brasil é muito difícil de você cobrar um crédito. Só você ver, se alguém está te devendo, você consegue cobrar o cara? Você não consegue, você demora tanto, né? A audiência de conciliação às vezes demora 3, 5 anos. Então, assim, eu acho que é difícil executar a garantia.
Tá? Inclusive, você pode ter a garantia executável, o cara alegar que, ó, pandemia, aconteceu isso, que aconteceu com alguns fundos imobiliários. Então, acho que o fundo de crédito, na minha opinião, eu acho que é muito perigoso aqui no Brasil. Mas é uma opinião minha, mas eu nunca fiquei dizendo que quem é gestor é pilantra, eu nunca falei isso. Eu sempre falei, olha, eu não acho legal, acho que a ferramenta aqui não está legal. Tá? Mas eu também não fico criticando quem investe em fundo papel, que infelizmente agora, né, deu ruim, né, para quem investe em papel, né? Os papéis de high yield aí, de fundo imobiliário, tudo deu errado. Então, assim, eu acho que temos que ser realmente fiéis às nossas emoções, aos nossos sentimentos, mas não podemos esperar que tem outras pessoas que tenham opiniões diferentes. A gente pode respeitar a opinião diferente, tá? Só que não pode ser uma coisa pessoal. Falar, não, tal cara fez isso, o cara é isso, aquilo não. Isso não. Tá? Eu acho que as opções, tá? Elas geram o quê? Geram muito, como é que é? Muita imponderabilidade nas nossas emoções. E quando a gente começa a estudar, a gente começa a ver, pô, posso fazer isso, posso fazer aquilo, pode fazer tudo. Mas lembre-se que esse tipo de operação, tá? Embora tenha o delta fechado, é sempre se calibrar isso daí. Tá? E existe, então, isso eu estou falando do mercado brasileiro. Mercado americano ele é mais perigoso. Porque se você montar uma posição muito grande, mesmo com o delta fechado, você pode ser estopado. Por conta do quê? Aqui no Brasil, o que acontece? É difícil ser exercido antes do vencimento. Nos Estados Unidos é comum. É comum ser exercido antes do vencimento. Aí você fala, pô, mas o cara... Então, o cara não é nada. Você não tem que fazer julgamento, você tem que pensar no que o cara está... A gente tem que tentar entender por que será que o cara faz isso. Ou a gente nem perde tempo, pode ser exercido antes do vencimento. Então, se eu montar uma posição de 100 mil ações, por exemplo, de 100 mil ações, eu acho que na plataforma americana, mesmo que eu tenha 200 mil reais lá, 200 mil dólares lá, ele não vai deixar, ele até deixa montar, mas vai te estopar. Sabe o que ele vai te estopar? Risco de execução. Se você for exercido aqui, talvez você não consiga, não tenha papel suficiente no mercado para você poder comprar e entregar. Por que tem que acontecer? Se você for exercido, o que você tem que fazer? Na mesma hora você tem que exercer esse cara e exercer esse para limpar a posição, não é isso? Ou o que você for exercido, você compra o papel e entrega. Então, se não tiver BTC, aluguel de ações disponíveis, ele vai te estopar. Isso já aconteceu. Então, cuidado, cada país uma regra. Se é justo ou não, qualquer coisa, se não concorda, vai lá, briga lá com a Nasdaq, briga lá com... Pode ir lá, fica à vontade, eu dou até o telefone, o 0800 dele para você reclamar. Então, nós temos que ser mais pragmáticos, temos que ser mais realistas. Temos que jogar dentro das regras. Ah, não, mas isso é injusto. Você não aceita as regras, não desce para brincar no play, né? Fica em casa, não fica brincando no play. Tá? Então, existe esse risco, né, das broken news. No Brasil, não. No Brasil, praticamente não tem muito esse risco. Só toma cuidado que essa sua posição vendida não pode ser mais que 10% da posição do mercado. Tá? Bom, eu já cheguei a ficar com 14% da posição do mercado, fui punido, enfim, tá? Punição administrativa, não podia mais operar, enfim. Né? Não sei nem se a punição foi da bolsa ou foi do agente de liquidação, mas enfim, então não pode, tem que tomar cuidado nessa posição, né, vendida, não pode superar os 10% do mercado. Tá? Isso, geralmente, hoje em dia, como você... a liquidez, né? O pessoal pergunta, o que você acha de ter opção cada 25 centavos na Petrobras? Eu acho uma porcaria. Eu acho uma porcaria. Sabe por que isso? Porque aí você distribui demais a liquidez e é comum, tá? Ter gente se chamando a atenção. Às vezes acontece o seguinte, o cara está vendido numa da A295, que tem pouca gente operando e o volume dele chega perigosamente perto dos 10% de exposição do mercado. E que não é muita coisa, porque tem pouca gente operando. O que acontece? A corretora chama a margem adicional dele. E aí a conta fica estourada. Só que não deveria chamar. Mas a corretora, o sistema de risco acaba chamando. Por isso que é bom você distribuir, né, em algumas operações. O problema é que você distribui muito, você pode se confundir. Então veja que a Bolsa Brasileira deu uma mexida de tal jeito que no operacional não favorece tanto o player. Tá? No caso da Ambev, né, vamos supor que a gente faça comparação entre Ambev e Itaúsa. Eu prefiro Ambev. Porque Ambev ele tem o quê? Ele tem, geralmente você abre estamos agora
em agosto, vai. Então, se você pegar, abrir a série de setembro, já tem todos os strikes. De outubro já tem todos os strikes. Itaúsa, por exemplo, já não tem. A Vale já não tem. Não tem todos os strikes da Vale. Então, cada ativo tem a sua característica. A Bova geralmente tem. Mas a Petro também costuma ter. Mas cada um é diferente em termos de comportamento, tá? Bom, vamos falar aqui sobre as flags escalenas. Tá? Então, as flags escalenas é o seguinte: você pode pensar nas broken wings. A diferença entre a broken wing é no mesmo vencimento. Tá bom? As flies, tá? Em vencimentos, tá? E asas diferentes. Tá? É por isso que ele é bem mais, vamos dizer assim, ele é bem mais flexível, né? Ele é bem mais flexível. Tá? Então vamos lá. O princípio é o mesmo, tá? Tanto com as puts, tá? Então aqui no caso uma broken wings com put, por exemplo, né? Vamos supor que na Petro, você compra aqui uma da M34, vende duas da M31 e compra. Então aqui são R$3, tá? Então mais tem uma da M25, por exemplo. 26, tá? Então essa operação é viável, tá bom? Ela tem o delta, o máximo que você pode ganhar é 3, tá? E o delta estrutural aqui de menos 2. Tá? Delta estrutural de menos 2. Então é possível de fazer uma operação desse tipo aí, tá? Né? Mas aqui eu colocaria essa operação de broken wings junto com uma venda coberta, tá? Se você tiver uma venda coberta, você não gostaria de estar entregando o papel, talvez essa operação seja interessante. Tá? Uma broken wings desse tipo aqui. Só que quando você vai ver no caso das opções put, você vê que a opção longa, se eu trocar essa daqui por uma M, tá? O que acontece? Não muda o preço. Tá? Ele não muda o preço, porque dentro do dinheiro, se o papel tiver 29, 28, dentro do dinheiro, as puts têm o mesmo valor, mais ou menos, no tempo, né? E aqui você leva uma vantagem, que se o mercado subir, vier perto dos 34, aqui pode virar tudo pó, mas esse daqui continua tendo o quê? Um valor residual. Então, a única diferença da fly escalena é que você pode compor melhor a sua asa e o seu potencial de risco aí. Tá? Mas isso é a característica dele, né? Então, a fly escalena tem essa vantagem aí. No caso da Bova, por exemplo, né? No caso da Bova, você tem você pode sempre estar fazendo fly escalena dentro do dinheiro. Você pode, por exemplo, vender aqui a ATM, né? Vamos supor, você compra aqui, vende aqui duas ATM, vamos supor, duas vamos pegar aqui, ó, M115, você pode comprar aqui uma da M118, por exemplo. Tá? Então, em geral, né, você compra o quê? Você vende as ATMs que tem aqui um potencial grande aí de virar pó, né? Tá? E compra aqui, por exemplo, né? Então aqui são 3, né? São R$3. Então você vai comprar aqui do 112, então deixa eu ver, 118, 112, vamos pensar aqui que seja no 108, 109, tá? Então aqui o delta estrutural aqui de menos 3. Infelizmente, tá? Você não consegue sempre fazer isso zero cost call, tá? No caso da Bova é mais difícil de fazer, mas na Petro é bem tranquilo de fazer essas flies escalenas. As flies escalenas da Petrobras, elas são bem tranquilas. Só que da Petro, a orientação é fazer o seguinte, tá? No caso da Petro, da Petrobras, né? Na Petro, ela tem um lance que é o seguinte: você consegue fazer uma fly escalena de asa 2 sem pagar praticamente. A orientação é fazer o seguinte na Petro: deixa cair. E vamos supor, o mercado caiu, foi para 29, por exemplo. Tá? Então, vamos supor, o mercado foi para 30. Caiu do 32 para o 30. Então, aqui no 30 você compra uma da N30, tá? Compra ATM,
compra a TM, tá? Vende duas aqui da M28 e compra aqui uma da M24, por exemplo. Tá? Eu prefiro que você faça desse jeito. Veja, a dinâmica aqui é diferente daqui. A BOVA, geralmente, você vende na linha do dinheiro. A BOVA, em geral. Quer dizer, você espera ele cair e vende na linha do dinheiro. A Petro, pela sua característica de volatilidade, é melhor você comprar na linha do dinheiro. Tá? Comprar na linha do dinheiro, tá? E vender fora do dinheiro e tentar fazer zero cost call aqui. Tá? Quando você faz isso aqui com a put. A fly scalante não faz com call porque não compensa. Porque a call longa ele fica muito cara, então não vale a pena. Agora, a put longa, ela é muito barata. Então, se você montar, por exemplo, uma posição dessas aqui, agora, aqui eu já acho que dá para ser trade. Tá? Dá para tradar. Então, em vez de você comprar, em vez de você ir lá e comprar uma call, por exemplo, você compra uma call, quando você compra uma call, é sempre assim, né? Você compra, se passou 2 horas no mercado não subiu, você já começa a chorar, né? Porque já pega 2, 3 centavos, você já vê o seu sangue escorrendo lá. Aí você vai lá e faz um preço médio. E aí o que acontece, né? Aí todo mundo vai perdendo dinheiro na call quando compra, em geral, né? Na Petrobras, na Ambev, na Vale, vai perdendo dinheiro. Aí o que acontece? Quando aquela call chega a 10, 12 centavos, bom, sempre alguém vai comprar um pozinho e aí o mercado sobe para R$1, a call que é normal. Estava 5, você pega, por exemplo, a call da H701 da Vale, lá dos 70, né? O que aconteceu lá? Aquela call lá já chegou a valer R$7, caiu lá, foi por quê? 1,60, 1,70, deu essa puxada, foi até 4 e pouquinho, deu um dia de batida, voltou para R$1. Né? E o que acontece? Lá nos 70 vale vai e volta, né? Aí você já começa a se arrepender. Agora, então, entre você comprar uma call e fazer uma fly escalena, é melhor você fazer uma fly escalena, tá? Pelo menos o sofrimento é menor. O sofrimento é menor. E aí você também, como você tem um tempo a favor, quer dizer, ele tem que cair um pouquinho mais para perder. Né? Você comprou aqui no 30, né? Que ele tem que ir abaixo aqui do 26 para você perder. A chance é bem pequena, né? A chance é pequena. Né? Claro, quando você entra, você interfere na probabilidade, né? Você entra, você interfere na probabilidade. Agora, na Vale também acho que é a mesma coisa, tá? Só que a Vale, você vai fazer vou fazer uma fly escalena na Vale. Olha, a Vale é assim, cada ativo tem a sua característica. Então, a Vale é o seguinte, então a Vale, né, desde os tempos em imobiliários, eu tenho falado o seguinte, cara, espera cair 12%, fica quieto, espera cair mais 12% da marca, aqui você decide se entra ou não com um lote pequeno, e espera cair mais 12%, né, aí você pega e encosta o trem. Tá certo? Então, quer dizer, a gente já sabe que esse comportamento, você vai ver que ele é recorrente. Então, a Vale, né, você pode fazer uma fly escalena também, tá? Vamos ver, abaixo, né, mas como foi 98, quer dizer, abaixo de 70 você vai, né? Então, vamos supor que a Vale veio aqui para, sei lá, 68, por exemplo, né? Então, acho que aí faz sentido, né? Você comprar aqui uma put aqui, uma da M, né? Da M68, vender duas da M, né? 65 e comprar aqui uma da M, sei lá, 60, por exemplo, vai? Alguma coisa assim. Tá? Então, na Vale, dá para fazer isso? Dá. Tá? Só que tem que tomar cuidado que na Vale, quando ela sobe, tudo vira pó tão violentamente que não, é discutível se vale a pena uma fly escalena. Mas ela funciona. Na Vale ela funciona. Tá certo? Esses papéis que se mexem muito, é melhor você comprar a ATM, tá? Comprar a ATM. Né? E também não dá para você fazer muito grande, mas não é a estratégia ideal para a Vale. A Vale, eu acho que quem quer fazer operação com a Vale, a fly escalena é boa, mas não é a melhor. Eu prefiro fazer um booster reverso mesmo e assumir um pouco de risco. Tá? Eu prefiro fazer um booster reverso. Então aqui, por exemplo, eu esperaria chegar aqui talvez no 65, eu venderia aqui a put do 65, não, do 70, já dentro do dinheiro, porque esses ativos que mexem demais, é mais vantajoso você vender já dentro do dinheiro mesmo, tá? Eu venderia uma put dos 70, pegaria o dinheiro e compraria uma put longa.
com o que der, tá bom? Então vamos supor, vendi lá 5 quilos, eu compro 3 quilos de put longo, eu prefiro. Essa operação eu acho que é melhor. Tá? Porque como ela se mexe muito, quem fez essa fly escalenda, quando o mercado subiu muito forte, essa fly escalenda aqui deu coisa aqui em torno de 60 centavos só. Não deu, né? Que teoricamente pode dar R$3, mas a chance de vir aqui é razoavelmente pequena. Tá? Só que essa daqui, quem fez, vendeu a put de 70, vamos supor, vendeu 10 quilos. Deu para comprar mais ou menos 6 quilos da put longa, da R720, né? Que é uma put longa. Esse daí, quando o mercado subiu, chegou a dar aí coisa em torno de R$4 a operação. Bom, a maioria do pessoal saiu no 2, que eu falei, no 2 já vai saindo, né? Tá? Mas ele chegou a 4, só que não tinha bola de cristal, né? Não tinha bola de cristal, sabia que ia chegar a 4, 4,20. Lá no 2 eu falei, olha, o risco que você está correndo aí, já zera esse negócio aí. Tá? Então, as flies escalendas, elas são boas, tá? Mas tem que tomar cuidado com o ativo que você vai mexer. No caso da Petro, isso aqui é bem funcional. Tá lá no 32, tem pouquinho, bateu até 29.029, um pouquinho abaixo. Essa operação aqui ela é bem viável, tá? E a Petro é bom porque a put ATM, ela é mesmo um pouquinho fora do dinheiro, ela consegue manter um certo valor. Na Vale já não é muito bom porque quando sobe, se vocês pegarem, por exemplo, a put do 68, do 68, pega a put lá do 68, você vai ver que ele chegou num momento que ele valia mais ou menos uns 3,30, 3,40, tá, desse exercício, mas esse vídeo aqui pode, daqui a 5 anos vai estar valendo talvez esses mesmos valores, tá? Ele chegou a 4 e pouquinho, é só vocês verem aí, e aí quando o mercado subiu, o que aconteceu? Esse cara aqui foi para coisa em torno de 70 centavos, 80 centavos, esse daqui sobrou 20 e pouco. Quer dizer, um baita de uma operação monstro que se acerta na veia para ganhar 40 centavinhos, não rola, né, gente? Isso é muito sacrifício, né? A relação de risco-retorno, eu achei assim, não vou dizer que é ruim, tá? Mas assim, pelo trabalho, pela espera que deu a Vale, quando chega lá abaixo dos 70, né, como a gente já viu, pegou o terceiro degrau de queda aí, cara, tem que remunerar bem, né? Porque você também tem que ver que tem o tempo de espera, né? Tempo de espera também é custo. Tá, deixa no DI tudo bem, mas tempo de espera também é custo. Então, quando a gente for montar uma operação, tem que estudar se aquele papel te dá aquela chance de ter ganho muito grande ou então de ganho contínuo. Ambev, como sempre fica lá no 15, cara, se eu conseguir uma operação que dê 3% ao mês, para mim tá bom. Tá? Embora você tenha que calibrar ele para ganhar 6, 7, para se der mais ou menos ganhar 3. Agora, em operações tipo da Vale, eu teria que ganhar muito mais. Por quê? Existe um tempo de espera, porque demora muito para a Vale atingir esses pontos que eu quero. Há quanto tempo que a gente está esperando a Vale chegar no 65? Eu não esperei, já comprei no 85, já me lasquei. Não faça isso, tem um tempo de espera. Beleza? Gente, café? Ô mestre, eu li uma pergunta. Foi conseguido montar na BOVA, acho que em junho, asa 7 ali na FAI. Isso aí foi as condições do mercado que possibilitou. Permitiu-se montar com asa 7. Nossa, a asa deu boas aquelas, né? Deu muito boa, mas assim, o que acontece é que o mercado, qualquer mercado que você vá, qualquer ação que você vá mexer, ela tem que ter flutuação de volatilidade. Principalmente em call. Quando começa a subir a vol, a call sofre primeiro, principalmente as ATMs, né? Então aí você acaba tendo oportunidades, né? Eu lembro que aquela faz asa 7, acho que 120, 103 deu boa. Mestre, uma dúvida.